Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Cada semana dedicamos uma das mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos a este passeio, onde fazemos um pequeno resumo de um livro da Bíblia. E hoje já estamos no livro de Abacuque. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 702 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Mas primeiro, vamos falar sobre Abacuque, que apresenta uma pergunta: até quando, Senhor? O pequeno livro de Abacuque trata de um dos problemas mais difíceis e fundamentais para qualquer pessoa que deseja manter sua fé em Deus. Como explicar as injustiças neste mundo, se Deus realmente está no controle? O nome Abacuque significa abraço, nome que representa bem a atitude deste profeta para com seu povo de Judá. Ele mostrou seu desejo de abraçar e proteger o povo de Judá, esse povo ameaçado pela violência da expansão babilônica. Abacuque profetizou nos últimos anos antes da invasão de Jerusalém pelas forças da Babilônia, um acontecimento que levou à destruição da cidade de Jerusalém e do templo 20 anos depois. Foi exatamente nesta época que começou o período de 70 anos que Judá foi dominada pelo império da Babilônia, conforme uma profecia de outro profeta, Jeremias. Durante este mesmo tempo, boa parte dos sobreviventes de Judá foram levados e mantidos em colônias de cativos na Babilônia, longe da sua própria terra. O livro de Abacuque se divide em 3 partes principais, que podemos separar pelos capítulos do livro. Capítulo 1 apresenta o questionamento pelo profeta, procurando entender o procedimento de Deus para com os homens injustos e suas vítimas. Capítulo 2 apresenta a resposta principal de Deus, mostrando que ele seria capaz de castigar os rebeldes de Judá e ainda trazer a justiça contra seu instrumento de castigo, a Babilônia. Capítulo 3 mostra a aceitação pelo profeta desta resposta de Deus, Abacuque reafirmando sua confiança no soberano Senhor. A mensagem de Abacuque nos lembra do livro de Jó, pois trata de um problema parecido. Como explicar o sofrimento dos justos? No caso de Abacuque, o profeta começa com a injustiça e violência dominantes na sua própria nação. Ele clama a Deus pedindo justiça para proteger as vítimas inocentes. Diz em Abacuque capítulo 1, começando no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Mas a resposta de Deus assustou o profeta. Deus disse para ele basicamente: Abacuque, você tem razão. Vejo estas injustiças e já estou trazendo os babilônios para castigar este povo rebelde. Não foi esta a resposta que Abacuque esperava, pois ainda considerava seu povo de Judá menos ruim que a Babilônia. Abacuque fez uma segunda série de perguntas ao Senhor, perguntando como poderia usar uma nação tão má como a Babilônia para julgar seu povo. Disse que Deus estaria se calando e deixando o perverso devorar aquele que é mais justo do que ele. A resposta de Deus, o Senhor frisou 2 fatos importantes de contraste entre atitudes de pessoas. Primeiro, o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, versículo 4.
É um princípio citado várias vezes até no Novo Testamento. E segundo, tampouco permanece o arrogante. Abacuque 2, versículo 5. Nesta resposta, Deus cita a soberba da Babilônia, que confiava nos seus ídolos e no seu poder militar, dizendo que ele traria a justiça contra aquela nação. Mais um fato fundamental é frisado no final do capítulo 2. Deus está no controle. Diz Abacuque 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque aprendeu esta lição importante e se calou, esperando a justiça divina. Sua inquietação e angústia foram substituídas pela confiança e fé. Diz Abacuque 3, versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Que possamos sempre achar o mesmo conforto na confiança em Deus, porque de fato Deus está no seu santo templo. Vamos agora para as perguntas do dia. Pergunta 702. Quem falou para os apóstolos a favor do recém-convertido Saulo de Tarso? Alternativas: A. Barnabé, B. Ananias, C. Lucas ou D. Estevão. A resposta certa, alternativa A. Barnabé. Diz Atos 9, versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E com essa recomendação de Barnabé, os apóstolos aceitaram Saulo, conhecido melhor como Paulo. E a nova pergunta do dia. Qual foi o nome da mulher que se casou com Sansão? Alternativas: A. Jezabel, B. Dalila, C. Maria ou D. A Bíblia não fala o nome dela. Qual que é a resposta correta? Darei a resposta amanhã, no final do episódio 704. Abacuque lutou com a mesma dúvida que muitas vezes atrapalha a fé de pessoas hoje. Até quando, Senhor, não trará a justiça? Mas como Abacuque queria a justiça para os outros e nem tanto para o próprio povo dele, nós corremos o risco da mesma coisa, de querer que Deus castigue os outros sem nos atingir. Mas quando temos pecado contra o Senhor, precisamos aprender a lição e nos arrepender para ter a comunhão com nosso Senhor e Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.